E aí, vamos trabalhar. Antes mesmo de nós começarmos o nosso conteúdo propriamente dito, eu trouxe um material para que vocês entendam as 5 competências da redação do Enem. Ok? Porque é importante, gente, que a gente tenha esse olhar do examinador. Entender como eles nos avaliam, como eles avaliam o teu texto, tá? O segredo das redações nota 1000 do Enem é seguir esses 5 critérios de avaliação. Porque, gente, tirar uma redação nota máxima não é sorte. É a capacidade de fazer um texto que se encaixe nisso que está sendo pedido. Então, vamos analisar rapidinho essas competências? Vocês sabem que o Enem, né, vale 1000 pontos. O Enem não, perdão. A redação vale 1000 pontos. Dentro desses 1000 pontos, cada competência, se são 5, cada uma delas vai valer 200 pontos, tá? Então, esses 200 pontos, 0 a 200 pontos, eles são divididos em 6 níveis diferentes de adequação. Então, você pode tirar 200 nessa competência, 160, 120, 80, 40 ou 0. Então, é muito importante que vocês façam o melhor possível, né, para não perder essa pontuação, ok? Vamos analisar a competência 1. A competência 1, ela diz que o candidato ele deve demonstrar domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Domínio da modalidade escrita, ou seja, ele tem que escrever corretamente. Então, aí vão ser analisados a concordância nominal, a concordância verbal, né? A regência, a crase, ok? De olho, então, em como você escreve. A competência 2, ela busca que o candidato ele compreenda a proposta de redação e ele aplique as várias áreas de conhecimento para desenvolvimento do tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, gente, o Enem, ele quer saber se o aluno, ele não só é muito bom de língua portuguesa. Ele quer saber também se o aluno ele tem uma visão global de mundo, sabe? Se ele é aquele cara antenado, se ele saca de atualidades, de história, de geografia, de artes. Então, ele quer ter a noção de como você é como um todo, ok? Então, é importante que você saiba aí, ó, navegar dentro das diversas áreas do conhecimento. A competência 3, ela visa selecionar, organizar, relacionar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Gente, a competência 3, ele vai olhar qual é o teu nível de organização, se você consegue, né, relacionar tudo que você quer falar de uma forma coesa, coerente, tá? A competência 4, ela espera que o candidato demonstre conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Que mecanismos linguísticos são esses? Você vai colocando dentro do teu texto, daquelas tuas frases, daquelas tuas ideias, as conjunções, né? Então, as ideias passam a ser gradativas, o teu texto ele tem uma sequência, porque você sai colocando um então, daí, por isso, portanto, colocando as conjunções, o teu texto fica mais fluido, tá? Essa é a competência 4. A competência 5 é a elaboração da proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. É a tua proposta de intervenção, é a solução para a problemática que você levantou, se ela está bem construída, tá? Então, cada competência dessa é muito importante. Então, vamos focar, dar uma lida no material complementar e vamos seguir em frente. 6 modelos de introdução para utilizar em sua redação. É lógico que há inúmeras formas de se começar um texto, né? E cabe a você escolher, dependendo do teu estilo, o que melhor se adequa à sua argumentação, tudo vai depender muito do tema.
mas são 6 modelos bacanas para dar assim um upgrade no teu início de texto, tá? Vamos a eles? Você tem aí o modelo de citação, definição, exemplificação, alusão histórica, afirmativa ou comparativa. Você pode começar com qualquer um deles. Vamos analisar o primeiro. Você pode fazer uma citação relevante ao tema. Vamos olhar pelo exemplo? Nesse exemplo, olhe lá na última linha. O tema é Desafios da Educação no Brasil do século XXI. Desafios da educação. Então, eu posso começar citando, né, o educador brasileiro Paulo Freire. O texto poderia começar assim. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando-o à realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, por consequência, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Percebeu a citação? Tá. Eu também poderia fazer a citação da fala de um presidente, posso citar um filósofo, posso citar um cantor, um trecho de uma música. Gente, a citação é um recurso muito válido. O que seria a definição? A definição ela é uma forma simples e interessante de iniciar um texto, ou seja, você começa definindo. Vamos olhar para um exemplo? O tema agora, olha lá a última linha, o tema agora é sedentarismo, o grande mal do século. Como eu posso começar o meu texto fazendo uma definição? Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. É o mesmo que eu pegar, por exemplo, como trabalhamos aquele texto, né, que falava sobre depressão e as redes sociais como possíveis gatilhos, como potencial gatilho para a doença, eu poderia começar o meu texto definindo o que é depressão. Entende? Então, é um bom recurso também para você começar o seu texto. Vamos ao modelo 3. Nesse caso, com a exemplificação, você inicia o texto dando um dado estatístico, uma notícia, uma lei. Vamos olhar no modelo? Segundo a Constituição Federal de 1988, olha aí, eu fazendo a referência à lei, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Eu estou lendo aí a introdução inteira, mas fica claro, né, gente, que aí a gente está dando um exemplo, ok? Vamos para o modelo 4. O modelo 4 é riquíssimo, né? Nesse modelo você apresenta um fato histórico e você relaciona esse fato histórico comparando a discussão na atualidade, tá? Vamos olhar um exemplo de uma alusão histórica? Olha o tema aí no final do nosso exemplo. O tema é Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Que fato da minha história eu posso relacionar com a intolerância religiosa? Vamos fazer a alusão histórica, tá? Leia um exemplo. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade.
Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Perceberam como deixa rico o teu texto quando você sabe do que está falando, né? Não adianta também eu só comentar sem saber relacionar com o tema. Ok, gente? Vamos ao modelo 5. A afirmativa. A afirmativa, nesse caso, você vai fazer uma espécie de declaração sobre o assunto. Ok? Vamos olhar no exemplo. Olha o tema lá na última linha. A persistência da violência contra a mulher. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Percebam aí a declaração, né, gente? Falou em declaração, é uma afirmativa. O último recurso, mas não menos interessante, é a comparativa. É aquele modelo de introdução onde eu posso comparar um tema com algo semelhante, agora, ou semelhante ou oposto também ao que se discute. Por exemplo, olhem o tema, o histórico desafio de valorizar o professor. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Veja que a comparação aí foi feita, né, pelo oposto. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro. Então, eu tanto posso fazer uma comparação pelos opostos, como eu posso fazer uma comparação pelo semelhante. Eu poderia pegar um país que também tem o mesmo desafio de valorização do professor, que não investe na educação, e fazer um comparativo pela semelhança. Ok? Então, gente, estão aí apresentados 6 modelos maravilhosos para você introduzir no seu texto, começar a sua redação com um upgrade aí. Eu espero que agora vocês façam a atividade avaliativa, tá? Que está lá em PDF, já utilizando um dos 6 modelos, porque a partir de agora, amores, todas as nossas redações serão dessa forma. Vamos tentar aplicar ou uma citação, ou uma alusão histórica, uma exemplificação, uma comparação, né? Uma declaração. Vamos usar um desses recursos para iniciar a sua introdução. Desafio proposto. Estou aguardando os resultados. Um beijo para vocês.